temor e santidade e a minha boca, a minha forma de falar, a minha maneira de viver e principalmente aquilo que eu estou falando. Meditamos a semana passada em Provérbios capítulo 8, versículo 13. Não precisa abrir, eu vou ler, você presta atenção. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu aborreço. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Nós também aprendemos de que todas as vezes que Deus tem planos para nós, a palavra é verdade que a Bíblia diz que nada pode frustrar os planos do Senhor. Mas é verdade também que a minha obediência ou a minha resposta ao relacionamento com Deus determina o tempo se eu estarei experimentando os planos e as promessas do Senhor. Pois Deus, ele se relaciona no âmbito de gerações. Nós vemos na Bíblia, na história do povo de Israel, que Deus cumpriu todas as suas promessas. Mas houveram pessoas que no seu tempo não experimentaram as promessas do Senhor por causa da obediência. Mas os seus filhos experimentaram. Por exemplo, uma pessoa desta como Davi. Davi tinha o sonho de construir uma casa para o Senhor. Por causa dos pecados de sangue, do derramamento de sangue, principalmente de sangue inocente, que foi o esposo de Betseba, Deus não permitiu que ele construísse, porque suas mãos estavam sujas de sangue. Mas ali Salomão teve o cumprimento desta promessa. Assim também vemos na história do povo de Israel. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel para esta geração. Mas por causa da rebeldia, da murmuração, das queixas e da contenda com Deus, Deus apenas permitiu que a descendência do povo pudesse experimentar a terra prometida. Nem Moisés, por causa daquela manifestação de ira, foi permitido que ele estivesse na terra prometida. Portanto, a santidade determina muitas vezes o tempo que nós temos do cumprimento da promessa. Domingo pela manhã eu falei apenas sobre o versículo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Por que não hoje? Porque a nossa santidade, a ação de Deus, do ponto de vista de cumprimento das promessas que Ele faz às pessoas, está ligada com a nossa obediência. Deus pode cumprir as suas promessas na nossa geração. Há promessas que Deus fez a Abraão e Ele cumpriu estas promessas. Mas depende da obediência das pessoas a esta santidade. Por isso o temor e a santidade, como nós lemos no Salmo 128, está muito relacionada a uma vida de prosperidade. A palavra de Deus diz isso: bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor. O que ele fizer irá bem. O tempo todo que nós lemos a palavra vai falar desse temor, desse respeitoso encanto, desse relacionamento que considera o que Deus diz, daquilo que nos freia os nossos impulsos, freia os nossos desejos, daquilo que freia a nossa vontade de vingar-nos, de xingar, de criticar, de falar mal, de condenar, de acusar, de insultar. É o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é a principal, é o principal fruto de uma alma e de uma vida que se relaciona com Ele. Por isso a palavra do Senhor vai nos ensinar inúmeras lições do que significa temer ao Senhor. O texto que eu compartilho com os irmãos nesta noite, Romanos capítulo 3, do versículo 10 em diante, nós lemos da seguinte maneira. Eu vou ler na revista e atualizada. Vocês acompanhem na sua versão. Veja se alguém não tem a sua Bíblia aí do seu lado. Você pode compartilhar a palavra para que juntos estejamos lendo o texto.
Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 17. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante dos seus olhos. Não há temor diante dos seus olhos. Aqui está falando, concluindo, quero situar você no texto de Romanos, do que o apóstolo Paulo vem falando. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele vai argumentar que os gentios, aqueles que não são judeus, são pecadores. E vai descrever o estilo de vida dos gentios, do quanto eles estão longe de Deus. E vai dizer que eles trocaram a glória de Deus por animais de quadrúpedos, por imagens de pessoas e de animais, deixaram a glória de Deus e se postram diante de imagem criadas por homens. E Deus vai dizer que por causa disso, Ele, o Senhor, os entregou a viverem nos seus próprios desejos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 2 vai descrever como os judeus estão perdidos. E no capítulo 3, a partir do versículo 1, vai perguntar, será que há vantagem em ser judeu? Ele vai dizer, sim, há vantagem em ser judeu, porque aos judeus foi primeiramente revelado. Mas não que tenham mais vantagem diante dos olhos de Deus, porque todos nós, tanto os judeus, quanto os gentios, ou não judeus, estão perdidos do mesmo jeito. Aí o texto vai dizer que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há ninguém que faz o bem, não um sequer. Ele vai dizer que todos estamos perdidos e todos temos uma natureza pecaminosa e todos carecemos da graça do Senhor Jesus. Por isso quero compartilhar sobre frutos do temor. O que o temor precisa causar? Porque o texto vai dizer, não há temor diante de Deus, diante dos seus olhos. Primeira coisa que quero compartilhar com você, é que nós temos um sério problema. Nós, eu e você, temos um sério problema, uma herança, uma tendência a não temer ao Senhor. Todos nós temos isso. Por isso não existe uma pessoa que ela venha a dizer que teme o Senhor, dizer que experimentou a presença de Deus, se esta pessoa não dizer ao mesmo tempo o quanto ela é pecadora. O primeiro sinal de uma pessoa que anda com Deus, o primeiro sinal, o primeiro fruto de uma pessoa que diz que experimentou a presença de Deus, que diz que teme o Senhor, é exatamente a consciência de quão pecadores nós somos. Não tem como uma pessoa dizer que experimentou a presença de Deus enquanto ela não se convencer de que ela precisa do perdão. Por mais esforço que nós tenhamos, por mais desejo que nós tenhamos de não querer errar, eu e você temos muito claro isso na nossa vida, que nós temos uma tendência sempre ao pecado e ao erro. E quanto mais eu reconhecer isso na minha vida, parece uma coisa muito tola e diferente, mas mais santo ou mais a santidade de Deus eu experimento. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, eu clamei 3 vezes para que o espinho da minha carne fosse retirado, porque eu não estava suportando mais. A resposta do Senhor foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas
fraquezas. Ou ele descrevendo o conflito em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15, quando diz: eu desejo fazer o bem, mas vejo diante de mim que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este é o que eu faço. Existe em mim o desejo de fazer o bem, mas vejo diante de mim que é o mal que eu não quero fazer, este é que eu faço. Miserável homem de mim que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças dou a Jesus, que por causa de mim se entregou. Eu sou um homem livre, não porque eu tenha me libertado, mas porque alguém me libertou. A ideia, naquela linguagem de escravidão da época do apóstolo Paulo, um escravo veio alguém e pagou o preço que eu precisava, porque eu era escravo, e depois disse: você é um ser livre, mas eu preciso aprender a viver como um homem livre. Isso eu não sei, porque eu tenho em mim uma tendência o tempo todo a desobedecer. Eu preciso desintoxicar a minha mente e eu preciso desintoxicar os meus lábios. Porque é natural o ser humano que não se relaciona com Deus, ele pode desejar o bem, mas o tempo todo ele pode estar usando a sua boca, em queixando-se, em murmurando, em falando mal, usando os palavrões, condenando, acusando, não ser capaz de poder declarar coisas boas com os seus lábios. Porque o problema não é a boca. O problema é o que está dentro, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então o problema nunca são os palavrões, as queixas, os gritos, as gritarias, as ofensas. Como é terrível às vezes participar de um lar, um relacionamento conjugal, onde as pessoas se ferem de forma tão cruel. Como é terrível ouvir mães e pais que, sem perceberem, sem consciência, amaldiçoam os seus filhos de forma tão dolorosa, que começa desde chamá-los de preguiçoso, de você não presta, de você igualzinho ao seu pai, você igual à sua mãe, de começar a dizer: seu vagabundo, a sua vagabunda, e etc. E palavras tão duras contra um filho. Seu maconheiro. Para não falar outras palavras que não me permitem o ambiente, e que nem devo dizê-las. Porque o coração está contaminado. Precisa de cura. Nós todos, amados, temos uma tendência. Nós todos somos, muitas vezes, estamos exatamente na prática daquilo que a Bíblia diz que é maldição. E nós precisamos entender que o problema não é apenas a fala, mas é o nosso coração. Eu tenho uma tendência, está faltando temor no meu coração. E só quando eu for até a presença de Deus, isto pode mudar. Por isso a Bíblia diz: não há, está escrito, não há justo, nenhum sequer. Agora, pastor, mas espera aí, será que não é nenhuma pessoa boa? Amados, é que aqui o que está dizendo é o padrão de Deus. É que o padrão que está se colocando aqui é Deus. Existem pessoas boas, existem pessoas moralmente, corretas, pessoas de bom nome, nós conhecemos. Porém, ao padrão de Deus, elas sempre são pecadoras, porque basta um pecado para nos tornar pecadores. É nesse sentido. Não há nenhum que nunca tenha errado, não há nenhum que nunca tenha falhado. Todos nós precisamos desse perdão. Qual é o remédio, queridos? O remédio é buscar o Senhor. Buscar o Senhor é a nossa cura.
Admitir que exatamente eu tenho fracassos, eu tenho tendência pecaminosa. Eu acho muito interessante quando pessoas começam a argumentar sobre conflitos, sempre sobre conflitos, elas dizem assim mais ou menos: pastor, eu sei, a coisa está difícil em casa, mas eu não fiz tanto por merecer, eu não mereço esse sofrimento, eu não preciso passar por aquilo, eu sei que eu não sou perfeito, que eu tenho defeitos, mas aquilo que fulana está fazendo, eu não aguento mais. Eu tenho vontade de dizer para essa pessoa: então me mencione quais são os teus defeitos. A maioria diz assim: olha, eu sou meio impaciente, eu tenho um temperamento meio forte, mas bom, né? Mas eu sou uma pessoa que nunca matei, nunca roubei, nunca faz mal a ninguém. Mas ninguém diz: eu sou invejoso. Será que alguém consegue admitir isso? Eu tenho problemas de caráter com a raiva, com a agressão. Eu gosto de fofocar, gosto de falar mal, eu gosto de agredir, não consigo me controlar, eu engano, eu tenho pensamentos impuros. Ninguém consegue admitir isso. Por isso que quando alguém ora para que haja transformação sobre um lugar, uma igreja, uma família, Deus começa a convencer-nos do quanto nós precisamos de transformação. Olha o que diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Sabia que é Deus primeiramente que nos busca, irmão? Sabia que é Deus que nos busca em primeiro lugar? Eu acho que nesse final do ano, Deus fez algo muito precioso com a Sueli, comigo, porque tanto na família dela quanto na minha, nós fomos lá, e a gente não está muito acostumado a passar depois de 12 anos, a gente no meio da família toda, a Sueli dizia assim: meu Deus, de onde Deus me tirou? Eu fui para casa e disse assim: Jesus amado, de onde Deus me tirou? Ou de onde Deus me buscou? Porque não fui eu que busquei o Senhor, mas foi Ele que tem me buscado. A única coisa que eu fiz foi aceitar o seu convite. E Deus busca você de muitas formas. Tenho certeza que todos aqui nesse auditório, de alguma forma o Senhor tem se apresentado a você. Com graça, com perdão, com bênçãos, com cura, com orações que Deus respondeu. Mas a pergunta não é o quanto você tem sido abençoado por Deus, pois tem gente que se apega a Deus pelas bênçãos que recebeu e diz assim: eu estou bem com Deus porque Ele tem me abençoado. A questão não é o quanto você tem recebido das bênçãos do Senhor, mas o que você tem feito com esse Deus que te abençoou. Essa é a pergunta. Você tem andado com o Senhor? Você tem se relacionado com Ele, ou Deus apenas é o seu amuleto? É um amuleto para você? Tem muita gente que tem Deus como amuleto, só para garantir que tem uma bênção. Enquanto Deus, Ele deseja um relacionamento. Ele está dizendo aqui na palavra, irmãos, não há nenhum que busque. Em outras palavras, Deus deseja que você o busque. Quem busca o Senhor o encontra, porque perto está o Senhor daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Buscar, amado, significa esforçar-se pela investigação, desejar, esquadrinhar, sondar, garimpar e realmente dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Amados, nossas escolhas têm nos levado a sérios problemas. Olha o que vai dizer o versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. A ideia é que todos se perderam. A ideia de um leite que se estraga, que fica coalhado, que fica forte. É o leite, sabe, que se estragou. Foi bem feito, estava bom, saudável.
Mas as nossas escolhas têm muitas vezes, longe de Deus, nos levam a verdadeiros sofrimentos. Nos levam a verdadeiros sofrimentos. Como é difícil, irmãos, ver lágrimas de pessoas. Esse tempo, às vezes, Deus me permite participar de tantas coisas com meu pai. Uma noite dessas, 1h da manhã, meu cunhado liga e diz: a Vitória se está separando de mim. Trouxe umas notícias terríveis. O coração do meu pai vai a 1000, a pressão alta. Meu pai botando um remédio embaixo da língua e eu orando com ele. As lágrimas dele dizendo, e eu pensando que era por causa da minha irmã. E ele com lágrimas diz assim para mim: filho, sabe o que mais me dói? Que eu não queria que a tua irmã sofresse as mesmas dores que eu sofri pelas minhas escolhas erradas. Eu quero gritar para ela, dizer que não vale a pena. Meu pai casou 5 vezes. E dizer o quanto isso é doloroso. E ele chorava e nós, amávamos juntos ao Senhor. E ele dizendo, não vale a pena. E enquanto ele dizia, eu dizia assim, puxa vida, como é triste olhar para trás e por causa da ausência do temor ao Senhor, a gente perceber o quanto nós sofremos. Como é duro uma mãe chorar por causa das escolhas erradas do filho e perceber que o filho está percorrendo um caminho de destruição e de dor. Como dá vontade de gritar e dizer, não abandone o Senhor, não deixe o Senhor, não se afaste do Senhor. Eu vejo de você o futuro de muita dor. Aí vai dizer assim, está me amaldiçoando? Não. Porque o temor do Senhor nos protege, nos cuida, nos guarda. Mas nós sofremos as escolhas, a consequência das nossas escolhas erradas. Por isso a palavra do Senhor diz assim, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E quem teme o Senhor considera o que Ele diz. Amados, a nossa boca manifesta o que temos em nosso coração. Olha, versículo 13 e 14, são bem fortes a declaração de que não temem o Senhor. A garganta deles é sepulcro aberto. Sabe o que significa isso? Sepulcro aberto. A ideia de, ele vai começar a descrever a garganta, a língua, os lábios e a boca. Começa daqui de dentro, né? Vai mostrando até chegar aos lábios. A ideia é de que um sepulcro aberto, quando você abre, espero que você nunca tenha tido essa experiência, mas abrir um sepulcro fede. É horrível. A ideia é de que pode ter uma fachada bonita, mas por dentro está cheio de coisas podres. Não tem vida. Palavras apenas de morte. De morte. Garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Gostei dessa palavra urdem. Coloquei no meu vocabulário. Significa preparar, enredar, tramar, maquinar, tecer, entrelaçar fios, entrelaçar uma teia, colocar uma armadilha, maquinar, tecer, fazer com as próprias mãos. A ideia é de planejar, urdem engano, preparam engano, gostam de lançar, sabe? Gostam de tirar vantagens, de dar aqueles famosos jeitinhos.
de burlar, usam os seus lábios, a sua boca para enganar. Aqui entra aqueles jovens, muitas vezes, cheios de conversa só para enganar as moças. Ou as moças para enganar os moços. Ou os homens casados para enganar outras mulheres que não são suas. Ou mulheres para tomar homens que não são seus. A ideia de enganos, de promessas. E nós homens às vezes dizemos como as mulheres são tão bobinhas, porque elas acreditam num monte de mentiras que os homens contam. Prometem céus e terras. Falam que são rainhas e princesas. Mas depois as deixam abandonadas no meio do caminho. Por isso, urdem a língua que vem enganando. Garganta podre. Agora olha o que vai dizer aqui. Veneno de víbora estão nos seus lábios. Aqui vai dizer assim, no lugar de veneno de víbora, é veneno de áspide. Tipo de víbora ali do Oriente, né, do tempo do Egito, ali onde eles estão. A mais venenosa, aquela que picou Cleópatra, sabe? Veneno terrível, imediatamente age. Aquele veneninho. Tem mulheres que têm esse veneno, e tem homens e filhos e filhas que têm esse veneno, sabe? Dão uma palavra, jogam um veneno, derrete tudo. Destrói tudo. Falta de temor ao Senhor. Você precisa entender isso. A forma como você fala. Tem gente que se sente no direito de falar tudo o que ela pensa. E acha que isso é virtude. Não, virtude é você pensar antes de você falar. Cuidado com você estar jogando ácido sulfúrico nas pessoas. Condenando. Acusando, nunca é capaz de dar um elogio, só de criticar, só de condenar. O silêncio também faz mal aos relacionamentos. É veneno do mesmo jeito. Veneno, lábios que não conseguem, sabe, regar, alimentar, encorajar, abençoar. Vivemos num mundo onde as pessoas são tão carentes de elogios, porque o que mais se escuta são maldições e maldições, queixas e queixas, palavras e palavras, e o tempo todo acusações e acusações. Como é bom às vezes você falar coisas boas. Quando falta o temor, os nossos lábios contaminam, a bocas. Eles as têm cheia de quê? De maldição. Maldição, falar mal. E de amargura, de azedume. Você sabe qual foi o pecado que não fez o povo de Israel atravessar? As murmurações. A Bíblia trata muito sério os pecados da nossa boca. Como nós usamos a nossa boca? Trata muito seriamente. As palavras muitas vezes são como sementes. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 3 que não tem como de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Como ter bênção e como ter maldição. É impressionante. Filhos de crentes que mandam o pai e a mãe naquele lugar. E pais que mandam os filhos também no mesmo lugar. E gente que fala e baixa o nível de uma forma. Como é possível na casa de lugar onde se invoca o Senhor, em bocas que louvam ao Senhor, poderem usar sua boca de tal forma, gente? E as gritarias? Vizinho não precisa ouvir que você está educando seu filho. Nem que você está brigando com a esposa. Porque seus filhos vão repetir do mesmo jeito.
Se você falar alto com a mulher que você casou, ou com o homem que você casou, seu filho vai fazer igualzinho. Igualzinho. Vai fazer. Vai repetir. A boca. Eu falo isso para as crianças. A boca foi feita para quê? Para abençoar. Então, a boca foi feita para abençoar. Por isso a palavra de Deus vai nos ensinar. Irmãos, amarguras. Tenha muito cuidado quando você fica se queixando, está ruim. Todos nós em algum momento estamos frustrados. Precisamos falar, mas vamos falar para o Senhor. Porque senão aquilo começa, sabe, a contaminar o ambiente. Ninguém gosta. Faz até mal ficar pessoas. Está tudo ruim, está tudo ruim, está tudo ruim, está tudo ruim. Eu não estou dizendo que você tem que viver fingindo. Aí já é outra história. Eu estou falando que você precisa falar e abrir o seu coração com o Senhor. E falar quando precisa corrigir da forma certa para a pessoa certa. Porque não há pior coisa do que falar a verdade para a pessoa errada, de forma errada, e no tempo errado. Gera fofoca. Gera contaminação. Azedume, azeda. Fica amargo. Fica ruim. Mulheres, vocês precisam abençoar esses homens. Os homens, como os homens se queixam demais de vocês, mulheres, que vocês só falam mal deles. Verdade. Todos os homens estão dizendo, pastor, eu faço um monte de coisa boa, mas quando eu erro, é só o errado que ela fala. Começa como você nunca faz nada direito. Você sempre, né, fala o tempo todo. E as mulheres se queixam dizendo, esse homem pensa que eu sou escrava dele. Só fala coisa boa quando ele quer alguma coisa. Só fala, eu já sei. Quando ele vem cheio de romanticismo, eu falo assim, está querendo alguma coisa. Vem não, te conheço. Olha, já pensou? Gente, nós deveria ser algo natural no casamento, na família. Falar bem, sabe? Dizer as coisas, agradecer. Eu digo, se você é casado há mais de 10 anos, eu tenho certeza que um dia você pode fazer essa mulher desconfiar, ou esse homem, se você dizer obrigado porque você sai todos os dias e você trabalha. Obrigado porque você, o parceiro, você ajuda aqui em casa. Eu agradeço a Deus pela sua vida porque você cuida bem da nossa casa. Mas não é isso que nós fazemos, não. O dia que a mulher não lavou a louça, fala assim, o que você fez o dia todo aí? Não fez nada, o que você fez? Louça toda suja, não lavou nada. A mulher fala assim, miserável, faz todo dia, nunca fala nada de bom. E a mulher, e o homem às vezes chega cansado, 8 horas da noite, sai 4 horas da manhã. Aí ela chega de noite para ele e fala assim, lava a louça para mim. Não, estou cansado. Cansado de quê? Você nunca ajuda em nada aqui em casa? Eu vou falar assim, vai lá para ver que eu nunca faço nada. Olha só, olha como nós somos tão habilidosos, gente, para falar. Falta bênção na nossa casa, falta, sabe, coisas boas. Falta coisas boas. Todo mundo gosta de ridicularizar os amigos e os outros em público. Porque é engraçado quando alguém ri dos outros. Quando não é você, né? Mas ri de todo mundo. Mas ninguém consegue dizer em público, obrigado. Fulano fala bem do outro. Mas o defeito do outro, seu cabeção, a boca grande, e não sei o quê, e o pezão, e o nariz, e fica falando, e todo mundo ri, a gente acha divertido, enquanto você não é o alvo. Porque o dia que você for o alvo, você ri, assim, né? Não acha nada engraçado. Não é verdade? É verdade. E às vezes no ambiente da igreja está cheio disso, no lugar de repente a gente mudar um pouquinho. Falar coisas boas, gente. Faz bem para a nossa alma, nosso coração. Faz bem demais. Bênçãos. O temor do Senhor faz com que minha boca freie. Mais cedo ou mais tarde, amados, nós vamos colher o que nós plantamos. Mais cedo ou mais tarde,
nós vamos colher o que nós plantamos. Versículo 15 e 17 diz: são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Há muitos conflitos, há muita miséria e não há paz no coração das pessoas que não temem o Senhor. Por isso, amados, temer ao Senhor, considerar o que Deus disse, decidir pelo que Deus está dizendo, matar os nossos desejos, respeitar aquilo que Deus disse que nós temos que respeitar, como honrar os nossos pais, como honrar os nossos líderes espirituais, como não amaldiçoar, como refrear a nossa boca, como não falar mal, como não propagar coisas ruins, mas interceder. É temer ao Senhor. E quem teme ao Senhor vive em abundância, em paz, em prosperidade, e há coisas boas acontecendo. Não há ninguém que busque a Deus, mas pode se levantar uma geração, porque o Senhor os busca, e você pode dizer agora: Senhor, eu quero também te buscar. E aí as coisas começam a andar de forma diferente.